Olá, alunos de Química Geral! Como vocês estão? Espero que bem! Gostaram da primeira parte de estrutura atômica? Muito bem, então vamos terminar essa parte hoje. Como a gente viu na aula passada, então a equação de Schrödinger vai nos dar uma região no espaço onde eu tenho a maior probabilidade de encontrar um elétron. Essa região a gente passou a chamar então de orbital. Esses orbitais são divididos com relação às subcamadas que eles fazem parte. E aí, então, dependendo da subcamada que eu estou observando, eu tenho um formato diferente. Eu tenho uma resposta matemática para uma integral tripla que me dá uma esfera, por exemplo. Os orbitais S, então, tem como resposta a essa integral da equação de Schrödinger uma esfera. Essa esfera, ela tem um núcleo vazio e ela tem uma região onde ela termina, certo? À medida que N aumenta, os orbitais S vão ficando cada vez maiores. À medida que N aumenta, aumenta também o que a gente chama de número de nós. Os nós são as regiões no espaço onde a densidade de probabilidade de se encontrar um elétron é igual a zero. Então, a gente tem que um nó tem como a resposta para π², zero. Para um orbital S no nível 1, por exemplo, eu tenho nenhum nó. Para os orbitais do tipo S, existe uma regrinha, então, onde toda vez que eu quiser saber o número de nós, eu vou fazer N menos 1. Quando a gente olha, então, para a forma do orbital S, o que a gente vê é que a origem está localizada exatamente onde termina a região do núcleo e cada vez que eu observo uma dessas regiões, por exemplo, para o átomo com um elétron no orbital 1s, N igual a 1, L igual a 0, eu tenho uma esfera, aqui a gente tem um desenho cortado, certo? Para poder enxergar a parte de dentro. E eu tenho uma região de densidade de probabilidade de encontrar o elétron. Essa linha nunca vai tocar o eixo Y. Nunca. Por quê? Porque eu não posso ter elétrons aqui no núcleo. Mas ela sempre vai chegar muito perto. E é aqui que começa a minha distribuição do elétron. A probabilidade de eu encontrar o elétron. Então, quanto mais longe do núcleo ele tiver, menor a probabilidade de eu encontrar. Até que eu saio do 1s e vou para o 2s. Entre o 1s e o 2s, eu tenho uma região que a gente conhece como nó. Nesse ponto, o que eu tenho é que eu não consigo encontrar o elétron nunca. π² aqui é igual a zero. Veja que π² é igual a zero e eu tenho que trabalhar com π² exatamente porque essa função tem que ser rebatida e eu tenho essa função só positiva. Se eu saio do orbital 2s para o orbital 3s, eu passo a ter duas regiões de nó. Duas regiões onde eu não posso encontrar o elétron. Veja que, mais uma vez, essa reta, né, essa linha, ela chega muito próximo do núcleo, muito próximo da origem aqui, mas ela nunca é igual à origem. Já para os orbitais do tipo P, a coisa muda um pouquinho. Existem 3 orbitais do tipo P: Px, Py e Pz. Os 3 orbitais do tipo P localizam-se, então, ao longo dos eixos x, y e z de um sistema cartesiano. As letras, então, correspondem aos valores permitidos de ml,
que é o meu número quântico terciário, lembra? Que é igual a -1, 0 e mais 1. Os orbitais, então, têm a forma de alter. Para quem não sabe o que é um alter, dá uma procuradinha na internet, vocês vão ver umas figurinhas legais. O pessoal que frequenta a academia sabe exatamente qual é esse formato, ou deveria saber. À medida em que n aumenta, os orbitais p, assim como os orbitais s, também vão ficando maiores. Todos os orbitais p têm um nó no núcleo, como os orbitais s, e isso significa que nenhum elétron poderá ser encontrado lá. E também possuem regiões de nó. Toda vez que eu saio do 2px para o 3px, eu vou acabar tendo região de nó entre um orbital e outro, exatamente como o orbital S. Aqui a gente tem o desenho aí, ó, beleza? Então, a gente costuma desenhar o orbital, né, P dessa forma. Isso aqui é um formato de alter. Mas veja que, na verdade, não é assim. Eu tenho uma região de densidade, de probabilidade, aqui no núcleo nunca encontra, né? Então, vejam que ele é mais isso daqui do que uma forma sólida, tá? Então, a gente tem aqui na letra A a distribuição da densidade eletrônica de um orbital 2p. E aqui a gente tem 2px, 2py e 2pz ao longo, então, dos eixos cartesianos. A gente dá uma olhadinha agora também nos orbitais do tipo D e F, que são os que a gente encontra na natureza, né? Os orbitais do tipo S, P, D e F. A gente ainda não encontrou ou não sintetizou nenhum outro átomo que fosse além do F. Então, existem 5 orbitais D e 7 orbitais F. 3 dos orbitais D, então, se encontram exatamente como os orbitais S, só que eles não estão em cima dos eixos, eles estão entre os eixos, né? Então, eles estão em um plano bissecante aos eixos x, y, z, entre os eixos x, y, z. E 2 dos orbitais D se encontram em um plano alinhado ao longo dos eixos x, y e z. Calma que eu vou mostrar. 4 orbitais do tipo D tem 4 lóbulos cada, e um orbital do tipo D tem 2 lóbulos e um anel. Sim, aí começa a ficar mais difícil, né? Ah lá, o que a gente chama de lóbulo é uma dessas bolinhas aqui, uma dessas figuras diferentes, que é uma bolinha alongada, certo? Então, esse daqui são os que estão nos planos bissecantes. Esse aqui está ao longo dos eixos. E esse daqui é o que tem os 2 lóbulos e o anel, mais diferente deles. Isso aqui, pra gente, em química geral, até que não faz tanta diferença. Mas lá em química inorgânica, dá uma diferença grande. Então, 4 dos orbitais têm 2 lóbulos nodais perpendiculares que se cruzam em uma linha, certo? E no orbital DZ2, a superfície nodal forma 2 cones que se encontram no núcleo. Opa, lembrando que no núcleo não tem elétron, tá bom? Lembra que o núcleo é muito pequenininho, é uma região muito pequena que não pode ter elétron, mas não tem elétron lá. E aqui estão os orbitais F. Aí não dá nem para descrever direito o que é isso, né? É um negócio bem legal. Os orbitais F são muito pouco explorados, mas agora já existe um ramo da química inorgânica que está usando esses orbitais e está fazendo uns novos materiais bem interessantes, com propriedades bem legais. Lá em química inorgânica eu tenho certeza que vocês vão dar uma olhadinha nessas propriedades diferentes. Então o átomo não é de forma alguma uma esfera maciça. Ele está muito mais para algo desse tipo.
Vejam que essas são regiões com densidade de probabilidade de se encontrar o elétron. Isso não quer dizer que um orbital que um átomo que tenha, por exemplo, 2 elétrons, tenha todos esses orbitais. Isso quer dizer que um átomo que tem elétrons do tipo 2p terá esses orbitais. Se os elétrons não existirem para aquele átomo, essas regiões não existem também, tá? Elas só existem se o elétron está lá. Tudo bem? Não se esqueçam disso. Não é que o átomo tem essas regiões e aí os elétrons vão para lá. Não. Os elétrons vão para perto desse átomo e quando eles estão perto desse átomo, eles ocupam essas regiões. Aí elas passam a fazer parte. Tudo bem? Cada elétron de um átomo vai possuir aqueles 4 números quânticos, N, L, Ml e Ms, que a gente já viu anteriormente. Ao especificar esses valores, a gente determina a camada, a subcamada, o orbital e o spin do elétron. De acordo com o princípio da exclusão de Pauli, vejam bem que é o princípio da exclusão de Pauli, não confundam com Pauling, que a gente vai ver daqui a pouco. Não pode existir em um átomo 2 elétrons que têm o mesmo conjunto de 4 números quânticos. Então, eu tenho que ter todos esses números diferentes. Em um orbital, eu posso ter apenas 2 elétrons no máximo, porque Ms ainda me permite que eles tenham 1, 2, 3 números iguais, mas esses 2 aqui, no mínimo, têm que ser diferentes. E aí a gente entra no que a gente conhece como princípio da construção, também conhecido como princípio de Aufbau. Aufbau é a palavra em alemão que quer dizer exatamente construção. Ah, que legal, né? É o princípio de Aufbau, que é o princípio da construção. É um procedimento, então, que permite a elaboração das configurações aceitáveis para o estado fundamental da configuração eletrônica. O que isso quer dizer? São as regras que a gente estudou e entendeu que os elétrons seguem para se distribuir ao redor do átomo. As configurações eletrônicas nos dizem em quais orbitais os elétrons de um determinado elemento estão localizados. São 3 regras. Os orbitais são preenchidos em ordem crescente de camada. 2 elétrons de um mesmo spin não podem ocupar o mesmo orbital. Então, se um está girando no sentido horário e o outro elétron está girando no sentido horário também, eles não podem estar no mesmo orbital. Eles só podem estar no mesmo orbital se eles tiverem spins contrários. Para os orbitais degenerados, e aqui eu tenho que explicar o que é degenerado. Degenerado significa os orbitais do tipo P são todos iguais, portanto, eles são degenerados, eles têm a mesma energia. Os orbitais do tipo D são degenerados e possuem a mesma energia, todos eles. Mais ou menos, lá em Química Inorgânica, vocês vão descobrir que não é bem assim com os orbitais D e com os orbitais F, tá? Mas, para Química Geral, a gente considera eles degenerados. Os elétrons preenchem, então, cada orbital isoladamente antes de qualquer orbital receber um segundo elétron. Isso é conhecido como regra de Rand. Como é que isso funciona? Funciona seguindo o diagrama de Pauling, que vocês já conhecem. Né? O átomo no estado fundamental, isolado ou neutro, apresenta os seus elétrons em ordem crescente de energia. Professora, mas a seta está para baixo. Beleza, mas aqui a gente não está colocando uma escala de energia, tá? Então, isso quer dizer que os elétrons ocupam, primeiramente, os subníveis de menor energia. Eles começam pelo S, depois vão para o P, depois vão para o D, depois vão para o F. Existem algumas exceções. Por favor, prestem atenção. A ordem crescente de energia dos subníveis pode ser obtida através do diagrama de Pauling. Não troquem causa e consequência. Não é porque o diagrama de Pauling diz que é
nessa ordem que os elétrons vão seguir essa ordem. É o contrário. Os elétrons têm a energia que eles têm. O Pauling só estudou e achou uma forma de organizar isso de forma didática para a gente ver. Por favor, não troquem, tá? Causa e consequência. Tomem cuidado. A ordem de energia das subcamadas, então, está relacionado com a distribuição dos elétrons. Os elétrons são atribuídos às subcamadas em ordem crescente do valor de N mais L. As subcamadas com o mesmo valor de N mais L dos elétrons são atribuídos primeiro à subcamada com menor valor de N. O que isso quer dizer? A gente começa aqui, ó, N mais 1 igual a 1, eu preencho ela primeiro. N mais 1 igual a 2, eu preencho ela depois do N mais 1, aqui, certo? E assim por diante. E aí, se a gente quer uma escala de energia, o que eu tenho é que os elétrons estão distribuídos dessa forma. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Opa, aqui a gente entende porque o diagrama é daquela forma, porque o orbital 4s tem menos energia do que o orbital 3d. E os orbitais 4p têm maior energia do que os 3d. Tá, professora, essas caixinhas são o quê? São a representação de uma forma bem simples para você entender orbital. Mas é claro que isso daqui não é um orbital. Um orbital é aquela região do espaço que a gente viu, inclusive, os formatos. Isso aqui é só uma forma didática de mostrar, tá bom? Então, isso daqui, teoricamente, é uma esfera, isso aqui é outra esfera, que tem no núcleo essa daqui, que tem o núcleo lá no meio. Os orbitais do tipo 2p, aqui é o px, py, pz, com aquele formato, e assim por diante. Por favor, não esqueça, isso aqui é só uma representação para poder facilitar na hora de desenhar, porque senão a gente ia ter que ficar desenhando bolinhas e halteres, e pensa desenhar os orbitais do tipo F. A gente desenha quadradinho e a gente subentende. Então, teoricamente, aqui tem um outro esqueminha bonitinho, né? Onde a gente tem aqui o núcleo, aqui o orbital do tipo S, 2S, e aí a gente vai para o 2P, que é dentro da mesma subcamada, né? E assim a distribuição eletrônica. Eu acho que esse aqui fica bem bonitinho de ver. Ainda não é a melhor distribuição, ainda não é a melhor forma de ver, mas já ajuda bastante. E a gente tem que falar um pouquinho do que a gente chama de configuração eletrônica condensada. A gente começa naquela história que vocês já conhecem, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, né? Aí chega uma hora que, para poder escrever todos esses subníveis, né, com todos os elétrons, começa a ficar difícil. Aí a gente inventou o que a gente chama de configuração eletrônica condensada. O neônio, que é um gás nobre, tem o subnível 2p completo. O número atômico dele é 10, então eu tenho 1s2, 2s2, 2p6. O sódio marca o início de um novo período, ele tem um elétron a mais. Então, a gente escreve na forma condensada o sódio como neônio, né, entre colchetes, o símbolo do neônio, 3s1. O que quer dizer isso daqui? Isso daqui quer dizer, o sódio tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, a gente vai pegar a configuração do gás nobre, que tem um número atômico menor do que o que a gente quer, certo? Então, os elétrons mais internos são os elétrons que a gente vai chamar agora elétrons iguais à distribuição eletrônica daquele gás nobre, e os elétrons de valência são os elétrons que estão do lado de fora desse gás nobre. Tudo bem? Então, eu acho que com isso a gente fecha a estrutura atômica. Por favor, leiam o texto base,
leiam o texto complementar, façam a lista de exercício, vejam os vídeos complementares para poder tirar alguma dúvida. Lá eles usam uma outra linguagem que talvez fique mais fácil para vocês entenderem alguma coisa que eu não consegui explicar tão bem, uma vez que eu não estou pertinho de vocês para poder tirar as dúvidas. E, por favor, tirem dúvidas, né? Vocês têm os nossos contatos, os contatos das professoras, a gente está marcando aulas pelo Meet com vocês, vão para as aulas já com dúvida, a gente não vai ficar dando aula nos nossos encontros pelo Meet, a gente vai tirar a dúvida de vocês, vão para as aulas já estudadinhos e já com a lista feita, facilita bastante. Sigam o roteiro de estudos, vai facilitar bastante a hora que vocês chegarem lá na prova. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima aula.